Seção 7ª. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, do limite para a remuneração dos servidores da União, que não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e no artigo 2º da Lei 10.887 de 2004. Nota: esta última fala da remuneração e da aposentadoria do servidor, que servirão como base monetária para a concessão da pensão por morte aos seus dependentes, acrescidas de 70% da parcela excedente a essas bases. Artigo 217. São beneficiários das pensões: I. O cônjuge. Segunda, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Terceira, o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. Quarta, o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: A. Seja menor de 21 anos. B. Seja inválido. D. Tenha deficiência intelectual ou mental. V. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. E sexta, o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e seja menor de 21 anos, ou seja inválido, ou tenha deficiência intelectual ou mental. Parágrafo 1º. A concessão de pensão ao cônjuge, ao divorciado que recebe pensão alimentícia, ao companheiro ou companheira que comprove união estável, ou a filho de qualquer condição, exclui o pai, a mãe e o irmão de qualquer condição que seja dependente econômico do servidor. Resumo: todos dependentes que se equiparem a cônjuge e a filho exclui os demais. Parágrafo 2º. A concessão de pensão aos pais, exclui o irmão de qualquer condição. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado, equiparam-se a filho mediante declaração do servidor, e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Artigo 219. Presta atenção aqui, pois a pensão por morte foi muito modificada em 2019, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Nota: decorar os prazos para requerer a pensão por morte. E, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. Segunda, do requerimento, quando requerida após o prazo de 180 dias após o óbito, para menores de 16 anos e após o prazo de 90 dias após o óbito para os demais segurados, ou terceira, da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgada improcedente essa ação judicial para o reconhecimento da relação de dependência, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte
1. Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Segunda, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos. 1. Declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. Segunda, desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Terceira, desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. Presta atenção aqui, a pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. 1. O seu falecimento. Segunda, a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Terceira, a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A, dos 4 meses de pensão, caso o falecido não tenha recolhido no mínimo 18 contribuições ou não haja união estável há pelo menos 2 anos antes do óbito, e B, do tempo de pensão proporcional à idade do pensionista, nesse caso deve haver, cumulativamente, as 18 contribuições e a comprovação de no mínimo 2 anos de união estável. Quarta, o implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão. V. A acumulação de pensão na forma do artigo 225, da acumulação de 2 pensões de cônjuges ou companheiros. Sexta, a renúncia expressa, e sétima, em relação ao cônjuge, ao divorciado que recebe pensão alimentícia, ao companheiro ou companheira que comprove união estável, acarreta perda da qualidade de beneficiário. A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. B. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, lembrar que devem ocorrer as 2 hipóteses ao mesmo tempo, 18 contribuições e pelo menos 2 anos de casamento, para valer os incisos abaixo. Inciso I, 3 anos de pensão, com menos de 21 anos de idade. Inciso 2º, 6 anos de pensão, entre 21 e 26 anos de idade. Inciso 3º, 10 anos de pensão, entre 27 e 29 anos de idade. Inciso 4º, 15 anos de pensão, entre 30 e 40 anos de idade. Inciso V, 20 anos de pensão, entre 41 e 43 anos de idade. Inciso 6º, vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3º, da manutenção da pensão até que permaneça a condição de invalidez, ou os prazos previstos na alínea B, do tempo de pensão proporcional à idade do pensionista, do inciso 7º, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos, e desde que nesse período, se verifique o incremento mínimo de 1 ano completo na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea B, do tempo de pensão proporcional à idade do pensionista, do inciso 7º do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.
Parágrafo 4º. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, ou ao regime geral de previdência social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A, da percepção do benefício só por 4 meses, e B, da pensão proporcional à idade, do inciso 7º do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Redação de 2019. Parágrafo 6º. O beneficiário que não atender à convocação para comparecer à perícia médica para constatar a condição de invalidez terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e 2ª do caput do art. 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Abre aspas. A referida Lei nº 13.146, em seu artigo 95, diz: é vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. E, quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Segunda, quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Fecha aspas. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 8º. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189, do vencimento acrescido das vantagens permanentes, que serve de base para o cálculo das pensões e aposentadorias. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheira e de mais de 2 pensões. Seção 8ª. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 3º. Presta atenção no prazo. O auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9ª. Do auxílio reclusão. Artigo 229. À família do servidor ativo, é devido o auxílio reclusão, nos seguintes valores. Inciso 1º, 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. Inciso 2º, metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1º, dos 2/3 da prisão em flagrante ou preventiva, deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.
Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.